Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Eduardo Trindade e eu sou da empresa MT Projetos Telecom. Muito obrigado por nos acompanhar. Se você é do segmento de provedores de internet, se você é do segmento de projetos em fibra ótica, fique conosco. Nesse breve vídeo aqui vamos falar de alguns conceitos básicos de como que funciona o projeto GPON. Então preparamos aqui para vocês algumas informações de como esse negócio funciona. Então vamos lá, abrindo aqui um exemplo de um projeto GPON. Bom, como todos conhecem, quem é do nosso segmento conhece e sabe e que o Google Earth, né, essa ferramenta gratuita, esse software gratuito do Google, o Google Earth é amplamente utilizado na questão de projetos GPON. Então, entendendo um pouquinho aqui, eu peguei um exemplo do cliente nosso aqui, isso aqui é uma cidade pequena, salvo engano, acho que 15, 20 mil habitantes, alguma coisa nesse sentido, e nós temos aqui demarcado então pelo cliente quais são os locais que ele gostaria de atender, que a rede GPON atender se tivesse cobertura. Então, o ponto de partida de todo o projeto GPON é aquela localidade onde vai ficar instalada, montada a OLT, é onde começa todo o projeto, onde começa toda a nossa rede. Então nós temos aqui definido nesse ponto, nesse endereço, onde vai ficar a OLT. Ótimo, perfeito. Uma vez feita a OLT, a gente vai ter o lançamento dos cabos principais, que a gente costuma chamar de cabos troncais. O que são os cabos troncais? É a porção dos cabos que nascem na OLT e caminham até o ponto da rede que a gente chama de céu, caixa de emenda ótica, né? Então, por padrão nosso, por convenção de desenho, a gente costuma colocar da seguinte forma. Por exemplo, se você pega aqui dessa caixa de emenda 2 até a caixa de emenda 3, esse cabo é um cabo representado na cor laranja. A partir do momento que você chega nessa caixa 3, onde você vê claramente que tem uma derivação da rede, a gente tem um cabo que segue para a caixa 8, que ele está convencionado de marrom, e um de azul claro aqui que segue para a caixa 4. Então, as caixas de emenda funcionam como no projeto? Ela como ponto de derivação de emenda dos cabos troncais. Então, toda essa porção que a gente costuma chamar de backbone, o que é? É aquele cabo principal que nasce na OLT e caminha até a caixa de emenda ótica. Perfeito. Uma vez que você chegou na caixa de emenda ótica, você tem que chegar até a casa do assinante. Nesse instante do projeto, a gente vai se utilizar dos cabos de distribuição. O que são os cabos de distribuição? São os cabos que nascem na CEL e caminham até a CTO. Lembrando que essa letrinha aí, essa sigla CTO é caixa de terminação ótica. Então, por exemplo, nós estamos aqui dando um zoom na caixa de emenda número 15. A caixa de emenda número 15, ela atende aqui esse quadrante, essa primária que nós chamamos de primária número 20. Então, em função da topologia de rede adotada e negociada com o cliente, em função do contexto definido para essa cidade, para essa operação, adotou-se trabalhar com CTOs de 16 portas. Então, por padrão nosso, a gente sempre fala que o alfinetinho é a CTO de 16 portas. Se fosse, por exemplo, uma CTO de 8 portas, seria um quadradinho. Perfeito. Então, o que acontece? Essa caixa de emenda 15, ela atende os cabos do quadrante 20. Então, você vê aqui claramente qual que é a área de contribuição, a área de atuação do quadrante 20, que ele está representado aqui pela cor branca. Vizinho ao quadrante 20, nós temos aqui, por sua vez, o quadrante 19, sendo que os cabos que nascem no quadrante 19 nascem na caixa de emenda 14. Perfeito. Uma coisa que a gente sempre costuma lembrar é o seguinte, que como forma de se otimizar projeto, de se economizar cabo, de se economizar investimento, né? Diminuir o investimento em CAPEX, e por questão de gestão de segurança da rede, a gente costuma colocar sempre a caixa de emenda no centro da área do quadrante, no centro da área da primária. Então vocês conseguem perceber que essa CEL 15 vão nascer, eu tenho esse cabo CIAN, que é o cabo troncal que alimenta ela, perfeito. Dentro dessa caixa de emenda, então, nós vamos ter lá um splitter 1 para 8, que vão alimentar as 8 CTOs.
sendo que 4 pernas desse splitter nós vamos colocar aqui nesse cabo cor-de-rosa. Então ele caminha para a esquerda do quadrante aqui na sua tela, e as outras 4 portas, nós vamos colocar nesse cabo de laranja que vai atender as outras CTOs. Então, por exemplo, esse cabo cor-de-rosa, no pior cenário, ou seja, no começo dele, logo na saída aqui da caixa de emenda, ele está alimentando 4 CTOs. Então, um cabo de 6 vias nos atenderá tranquilamente. E de forma análoga, o cabo que está, esse cabo cor de laranja, ele também com 6 vias vai atender. Em ambos os casos, a gente precisa de 4 fibras. Vamos pegar um outro exemplo aqui, para demonstrar para vocês essa questão da localização da caixa de emenda. Aqui, por exemplo, nós temos esse cenário aqui, nós temos, por exemplo, o quadrante de número 15. Então, de novo, a gente tem a caixa de emenda localizada no centro desse quadrante, e você vê que esse cabo cor-de-rosa aqui, que é o cabo que nasce na caixa de emenda 15 e chega na caixa de emenda caixa de emenda 12, e chega na caixa de emenda 13. Por sua vez, também a caixa de emenda número 13 está no centro do quadrante. Então, esse cabo cor de laranja aqui, ele está atendendo também 4 CTOs, e o cabo verde também 4 CTOs. Ou seja, esse cabo verde pode ser um cabo de 6 vias e também o cabo laranja um cabo de 6 vias. Então, pessoal, a gente colocou aqui alguns pontos básicos do entendimento de um projeto GPON, né? Qual que é a porção troncal do projeto, qual que é o que são os cabos troncais, o que são os cabos de distribuição. Então, é um vídeo bem curto, bem breve, para dar essa ideia original, essa ideia inicial para todos vocês. Então, fica aqui o nosso muito obrigado pela sua participação. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. A ideia é que nós vamos colocar mais vídeos com informação mais detalhada, mais a fundo. Vamos falar de outros assuntos de interesse de quem é desse segmento de projetos GPON. Fica aqui o nosso muito obrigado e tenha um ótimo dia.